Tá, Paris, Aí, assim, antes de começar, só vou pedir para você segurar essa claquete, Tá. Denise, virada para a câmera. Aí eu vou ler essa claquete. Tá. Você me devolve e a gente começa. Tá bom. Pode ser? Tá. Entrevista de Denise Marconi, entrevistado por Lucas Torigoi, São Paulo, dia 26 de junho de 2023. Projeto Mulheres na Tecnologia, entrevista número MTS HV004. Então vamos lá, Denise. Obrigado por você estar aqui com a gente de novo, né, pelo seu tempo. E a gente começa sempre com uma pergunta muito difícil, que é o seu nome completo, local e data de nascimento. Bom, Denise Salgado Marconi, eu nasci em Piracicaba, no dia 31 de dezembro de 70. Que mais? E é isso. É isso. É isso. Me conta então, já que você falou da data, né, como é que foi o dia do seu nascimento, segundo seus pais, sua gestação? Foi bem tranquilo, eu sou a segunda filha, né? Eu tenho 2 irmãos, uma irmã mais velha e um irmão mais novo, então eu sou a segunda. Foi uma gestação bem tranquila, minha mãe conta. E eu nasci na madrugada do dia 30 para o dia 31. Então, segundo meus pais, foi o réveillon mais feliz da vida deles. Foi no hospital, mas, né, com o meu nascimento. Então, é uma data bastante curiosa, assim, né, para fazer aniversário. E estava marcado para ser esse dia? Não, foi parto normal. Foi, né, enfim, mais ou menos nessa época, mas não estava marcado para ser esse dia. Tanto que o médico estava viajando, o médico da minha mãe. E aí foi um outro médico que acabou fazendo parto. Então, mas foi parto normal, enfim, foi bem tranquilo aí, pelo que ela me contou. Entendi. Você me conta um pouquinho da sua mãe, então, primeiro qual que é o nome dela, como que é a família dela? Minha mãe, o nome dela é Sônia Maria Godinho Salgado. Ela também é nascida em Piracicaba. Os pais dela são de origem portuguesa, né? Então, o meu avô paterno é de uma família antiga de Piracicaba, né? Dos Teixeira Mendes, pelo lado de mãe, e Salgado, que era um português mesmo, imigrante de Portugal. E a minha avó, né, materna, é de Bragança, também de família portuguesa, família Godinho, e de Bragança Paulista, até onde eu tenho família, né, até hoje eu tenho primos que vivem em Bragança. Então é uma família bem, vamos dizer, portuguesa mesmo, né, assim, de tradições, principalmente o meu avô, né, que falava muito da família, que contava muitas histórias da família dele, né, dos dois lados. O pai do meu avô foi militar em Portugal, veio meio que fugido na época, né, da Revolução lá do Porto, e tem muita história, né, que eu ouvia da família. E minha mãe hoje, ela é psicóloga, né, ela se formou em 80, ela fez faculdade depois que teve os filhos, e enfim, tem consultório, né, hoje ela tem 79 anos, e trabalha e adora o que faz, sempre foi para mim uma referência muito forte, assim, até de mulher, né, de mulher que trabalha, de mulher, né, que buscou uma carreira, inclusive depois de ter os filhos. Então, enfim, acho que esse é um pouquinho da história aí da minha mãe. E me conta uma coisa, quem que contava essas histórias para você da família? Seus tios, seus avós? Muito meu avô, o pai da minha mãe. Ele era um grande contador de histórias, gostava de contar histórias, né, assim, ele chegava em casa, você podia ficar a tarde inteira ouvindo ele contando as histórias da família, tanto do lado da mãe dele quanto do pai. E a gente adorava, né, escutar, assim, eu sempre gostei muito de escutar essas histórias de família, eu acho muito bacana, assim, quando a gente escuta histórias de família, até para entender, né, da onde a gente veio, tudo que os nossos antepassados, né, passaram, do lado do meu pai também, né, são imigrantes italianos, então também tem histórias aí muito diferentes, e acho que meu avô era o grande contador de histórias da família, né, e com quem a gente, como eu falei, assim, passava tardes ouvindo ele contando essas histórias. E dessas, teve alguma que ele contava mais, ou que te marcou mais? Ele contava, eu sou de Piracicaba, em Piracicaba existe uma faculdade de agronomia da USP, a Exalc, que é uma faculdade bastante famosa, e que tem muita ligação com a minha família.
Então, meu avô, né, o pai, na verdade, meu bisavô, o pai dele foi um dos primeiros professores dessa faculdade. O avô dele era muito amigo do Luiz de Queiroz, né, a ESAL, que é a Escola Superior de Agronomia Luiz de Queiroz, e o avô dele era muito amigo do Luiz de Queiroz. Então, e aí eu tenho vários primos, o meu pai foi professor lá também, e vários primos que estudaram. Então, meu avô contava muitas histórias disso, né, de como é que era toda essa vivência, né, do avô dele, do Antônio Teixeira Mendes, junto com o Luiz de Queiroz, toda a história da Exalc. Então acho que isso me marcou muito, tanto que eu tenho um amor muito grande, apesar de eu não ter feito agronomia, eu tenho um amor muito grande por essa faculdade. E eu brinco que talvez uma das minhas frustrações foi não gostar de agronomia, porque, né, tem tanta história da minha família atrelada a isso, a história da Exalc, que, assim, talvez, né, seria legal se eu tivesse feito, mas enfim, não gostava de agronomia, fui fazer outra coisa e estou muito feliz também naquilo que eu escolhi. Me conta um pouco da parte do seu pai, então, o Uhum. nome dele. Meu pai chama Arari Marconi, é um nome também diferente, né, Arari, e ele vem de uma família de imigrantes italianos, então os avós dele são imigrantes italianos, né, vieram, enfim, né, toda aquela história do Brasil, né, dos imigrantes italianos no começo do século passado. Meus avós já nasceram em Piracicaba, também são todos os de Piracicaba, eles se estabeleceram em Piracicaba, e a minha avó era uma grande, né, avó italiana, né, que cozinhava muito bem, que tinha aquele acolhimento da família. Então eu cresci também do lado, né, do meu pai com muita dessa questão dos italianos, né, então da cultura italiana. E isso é muito bacana, né, porque acho que são duas referências, né, diferentes, né, cultura portuguesa, cultura italiana. E meu pai, ele é formado em agronomia, né, ele estudou na Exalc. Quando ele se formou, ele foi convidado a lecionar lá e ficou. Então ele também estudou lá e foi professor, né, e fez toda a carreira dele universitária, dentro da Exalc. Então foi mestrado, doutorado, livre docência, até chegar a ser professor titular, né, que é o grau maior aí dentro da universidade. E se aposentou lá, se aposentou com 70 anos, enfim, teve uma história, né, nessa área de pesquisa, nessa área de ensino, que também é muito bacana, né. Então eu tenho pai professor universitário e mãe psicóloga, né. E você sabe como é que eles se conheceram? Eles te contaram? Num carnaval, né. Piracicaba era uma cidade, né, hoje tem 400, 500 mil habitantes, mas, né, há 60 anos atrás era uma cidade menor, e minha mãe era, né, da cidade, e tinham os alunos, né, da faculdade, né, em sua grande maioria homens, e eles se conheceram num carnaval e eles também moravam perto. Então também se viam, né, nos footings, né, como chamava isso na cidade do interior, né, que fica as pessoas, né, andando na praça, e eles começaram a namorar no carnaval. Então, isso também é muito bacana, assim, é uma história, né, bacana de como eles se conheceram, como é que eles começaram a namorar, e enfim, aí casaram e tiveram os 3 filhos aí, que somos nós 3. E você nasceu? Quais são suas primeiras memórias? Você consegue puxar para mim? Eu lembro de eu na escola, na pré-escola, né, assim, eu comecei, né, eu fui pra escola acho que com 3 ou 4 anos, era uma escola que chamava Cigarrinha, que ainda existe em Piracicaba, só que na época era numa chácara. Então, assim, eu lembro bastante, né, de eu na escola, de eu indo para a escola. Eu lembro de eu brincando na Exalc, porque é um grande parque da cidade, na verdade, né. Então, finais de semana, a gente sempre ia para lá brincar, ver as vaquinhas, ver os gansos, os patos, enfim. E eu lembro disso, eu devia ter, sei lá, 3, 4 anos. Então as minhas primeiras memórias são dessa faixa etária, assim, de 3, 4 anos, principalmente na escola e na Exalc, de brincar, estar brincando na Exalc. Entendi. E vocês moraram sempre na mesma casa na cidade ou não? Sim, a gente sempre na verdade, assim, meus pais quando casaram moraram num apartamento, mas eu tinha 1 ano de idade, eles mudaram para uma casa. Então eu sempre, né, a minha lembrança de crescer é nessa casa. Entendi. E onde que é essa casa? Você pode descrever pra gente? Era uma casa térrea, ela ficava na Avenida Duque de Caxias, no bairro Cidade Jardim, Jardim Europa, lá em Piracicaba, que é relativamente perto da Exalc.
E era uma casa, acho que normal, assim, uma classe média, né, uma casa térrea de 3 quartos, uma sala. O que era legal na minha casa é que eram 2 terrenos, então um terreno era casa, o outro terreno era quintal. Então a gente tinha um quintal muito grande, né, que tinha tanque de areia, a gente transformava esse quintal, né, era gramado, em campo de futebol, em quadra de vôlei. Então era um lugar que a gente brincava muito e que a gente trazia os amigos também para brincar bastante. Então eu tenho muitas memórias boas dessa área. E depois, quando a gente cresceu, a gente já era adolescente, meus pais reformaram a casa e transformaram esse terreno numa piscina, que também foi muito gostoso, né, numa outra fase da vida. Então era uma casa muito gostosa, assim, era uma casa que era uma casa muito alegre, assim, né, minha mãe sempre gostou muito de receber, sempre gostou muito da gente levar os amigos, né, então a gente tinha muitos amigos ali do bairro, amigos da rua, e a gente ia muito em casa. Então, assim, eu tenho essa lembrança de ser uma casa alegre, de ser uma casa, onde a gente sempre teve muita liberdade de brincar, a gente escrevia nas paredes, isso até, sei lá, uns 10 anos de idade, talvez, né, mas meus pais deixavam a gente rabiscar, desenhar nas paredes, então, assim, era uma casa muito gostosa, eu tenho boas lembranças da minha casa em Piracicaba. E você foi estudar em que escolas depois? Então, eu estudei, né, nessa pré-escola na Cigarrinha, depois eu fui estudar numa escola que chamava Assunção, uma escola de freiras religiosa, que eu também tenho ótimas lembranças dessa escola. Como a gente tinha muitos amigos no bairro, a maioria desses amigos no bairro estudavam, né, das amigas estudavam nesse colégio. Então era meio, né, as amigas e os amigos da escola com, né, do bairro. E foi uma época muito gostosa, assim, eu estudei lá até o terceiro colegial, terceiro ano primário. Eu lembro muito de uma professora, da tia Vera, que foi a professora da primeira série, que me marcou. E é engraçado, né, eu pensando um pouquinho, né, nas professoras, a tia Vera foi uma que me marcou, da primeira série, acho que pelo acolhimento, né, a gente aprendendo a escrever, e ela era muito generosa, muito querida. E aí depois eu fui para o Dom Bosco, na terceira série, na verdade, chegou nesse colégio uma diretora nova, que não foi muito bem, assim, fez várias coisas que desagradaram muito na época, os pais e as próprias crianças, e muita gente saiu do colégio. E aí a gente saiu também e foi para o Colégio Dom Bosco, que aí era um colégio de padres, também religioso, mas de padres. E aí lá eu fiquei até eu me formar, né, como a gente chamava na época, terceiro colegial. E me conta uma coisa, nessa época a sua mãe aqui ficava mais em casa, é isso? Então, minha mãe começou a fazer faculdade, eu tinha uns 5 para 6 anos, né, então, assim, eu lembro também da minha mãe estudando, né, minha irmã tinha 7, meu irmão, minha irmã é 2 anos mais velha e meu irmão 1 ano e meio mais novo. Então eu tinha uns 6 anos e minha mãe começou a fazer faculdade, então eu lembro muito dela na faculdade, estudando, né, saía da aula para buscar a gente em algum lugar, e aí logo depois, quando ela se formou, aí ela já foi trabalhar, né, em consultório, numa clínica, que inclusive é a clínica dela que está aí até hoje. Então eu lembro menos da minha mãe em casa, porque eu era mais nova, né, quando ela estava, mais nesse papel de dona de casa, né, depois eu já lembro dela na época da faculdade. Entendi. E na sua adolescência, você acha que mudou alguma coisa com relação de quando você era menor? Como é que foi essa transição? Eu acho que foi tranquila, assim, eu acho que eu fui uma adolescente muito tranquila, né, e eu escuto isso dos meus pais também, né, de não dar trabalho. E tem uma coisa que é legal na minha família, é o esporte. A gente sempre foi muito ligada a esporte, né, nós 3 e meu pai jogou basquete no 15, lá em Piracicaba. Na época, o 15 de Piracicaba era um time forte, então meu pai teve muito essa questão, trouxe pra gente muito essa questão do esporte. Então eu, como toda menina, eu fiz balé um período, que eu gostava também, e aí quando eu tinha 11 para 12 anos, eu tive que escolher entre o balé e o vôlei. E eu escolhi o vôlei, então eu saí do balé, fui jogar vôlei, e no clube, o vôlei naquela época, eles estavam começando a investir muito, né, nesse tema de ter esportes mais,
não profissionais, porque a gente era criança, mas assim, federação, de federar, de participar de campeonatos. Então eu fui jogar vôlei, né, nesse time de vôlei, e aí isso foi até, né, a minha adolescência, até primeiro, segundo colegial, eh, a gente tinha muito essa vivência do esporte. Então, e eu acho que isso foi muito bacana na minha formação, né, até o tema resiliência, trabalhar em grupo, né, esse conceito de colaboração, que eu tenho muito hoje na minha vida profissional, eu acho que veio muito do esporte. E o colégio também que eu estava, o Dom Bosco, também estimulava muito o esporte. Então tinha Olimpíadas, né, tinha uma semana que o colégio parava, dividia o colégio inteiro em 4 times, e fazia como uma Olimpíada mesmo, né, do colégio. E aí no colégio eu jogava handebol, eu jogava basquete, jogava vôlei, então o esporte sempre foi muito presente na minha adolescência. E talvez por isso, e também, sei lá, pela minha característica, eu tive uma adolescência tranquila nesse sentido, né, porque a gente tinha um foco muito grande, no vôlei nesse primeiro momento, e depois com outros esportes dentro do próprio colégio. E no vôlei, né, a gente na época participou do primeiro Joguinhos Abertos do Interior. Quem é do interior sabe, né, que os Jogos Abertos do Interior é um grande evento esportivo que tem no interior de São Paulo. E na época teve o primeiro Joguinhos Abertos, que foi americano, a gente foi campeão desses joguinhos, depois a gente foi federada, disputou, né, foi campeã do interior, disputou paulista. Então, acho que, de novo, assim, foi uma época muito focada no esporte dentro da minha adolescência. E eu acho que talvez por isso foi uma adolescência talvez mais tranquila do que as pessoas, né, normalmente falam com relação à adolescência. E durante esse período, você já pensava em alguma coisa para fazer no futuro? Te incentivavam a isso ou aquilo? Eu sempre gostei muito de matemática no colégio, sempre. Então, assim, na minha cabeça eu ia ser engenheira. Não sabia ainda direito qual engenharia, mas por eu gostar muito de matemática, de física, de química, eu achava que eu ia ser engenheira, né, quando eu crescesse. E aí ao longo da minha, principalmente do colegial, eu tive um professor muito, também que me marcou muito, que foi o Miguel, que era um professor de história, onde eu aprendi a entender história, né, não decorar como a gente fazia. E aí passei também a gostar muito da matéria história. Então as 2 matérias que eu mais gostavam eram matemática e história. Então quando eu fui prestar vestibular, na verdade o primeiro vestibular que eu prestei foi de engenharia, eu não passei, eu queria fazer uma escola pública, uma faculdade pública, mas eu ainda estava um pouco confusa se, né, eu gostava tanto de história, será que é engenharia mesmo que eu quero? E aí eu fui fazer uma orientação vocacional e deu economia. E aí eu acabei fazendo curso de economia na faculdade. Isso com 18 anos. Exatamente, com 18 anos. Que aí eu fiz um ano de cursinho, aí prestei de novo, vestibular, e aí eu passei na Unesp, em Araraquara, e fui fazer esse curso de Ciências Econômicas, né. Entendi. Então você teve que se mudar? Sim. Então com 18 anos eu me mudei, fui para estudar em Araraquara, e foi uma experiência maravilhosa, assim, acho que, né, eu sempre falei isso para os meus filhos, e no final os 2 foram fazer faculdade no interior, que estudar no interior de São Paulo, não só de São Paulo, né, estudar no interior, fora de uma grande capital, é uma experiência muito rica, assim, de aprendizado, de crescimento, de você morar sozinho, né, eu morava em república, com mais 3 amigas, de saber conviver, né, é diferente você morar na sua casa com seus irmãos e morar numa república com pessoas que você nunca viu na vida, né. Então eu acho que esse aprendizado de morar numa república, de estudar no interior, ter que se virar, né, literalmente, e numa época que não tinha um monte de facilidades que nós temos hoje, né, então não tinha celular, né, a gente ligava para casa dos pais no orelhão da esquina, né, tinha lá o dinheirinho que era dado, né, pra gente né, não tinha toda essa facilidade que a gente tem hoje, cartão de crédito para todo mundo. Então foi uma experiência muito boa, assim, e eu fiz uma turma de faculdade que também era muito legal, porque todo mundo vem de fora, né, quando você vai estudar no interior, pouquíssima gente é daquela cidade, né, a grande maioria vem de fora. Então você meio que forma uma família mesmo, né, todo mundo de fora, todo mundo tem que se ajudar, todo mundo, né, tem que fazer amigo, e eu passei esses 4 anos em Araraquara estudando, né, no curso lá, e foi uma época muito muito gostosa, assim, de faculdade.
E eu tenho amigos, né, dessa época que são amigos para a vida toda, né? Eu brinco que as meninas da República são irmãs de coração, né? Que a gente, enfim, nós nos mudamos para São Paulo, a gente trouxe a República para São Paulo e somos amigas até hoje, muito amigas até hoje. Quem são essas pessoas? Quantas eram? 3, né? Isso, nós morávamos em 4, uma era de Bauru, a outra de Pederneiras e a terceira de São Paulo. Então, quando a gente estava no último ano de faculdade, né, naquela coisa, e agora? Vou voltar para Piracicaba, né? Vou voltar para Bauru. A gente conversando muito, gente, por que a gente não vai para São Paulo? Né? E também, lógico, né? Tinha todos os programas de trainees que a gente, né, estava prestando. Mas aí a gente mudou até para São Paulo, eu ainda não estava empregada e nem uma outra delas estava empregada. Só tinha uma que tinha passado no programa de trainee. Mas a gente olhou e falou, gente, vamos para São Paulo, né? Vamos tentar a vida em São Paulo, né? E aí a gente se mudou para cá, a gente trouxe a República. A que morava em São Paulo voltou para casa dela e nós 3 viemos morar juntas aqui de novo. Me conta um pouquinho então da faculdade. Como é que foi a faculdade para você? Quais as matérias você mais gostou? Algum professor que você gostou ou não? Bom, a faculdade foi muito bacana, assim, até por eu gostar de matemática, né? Eu gostava bastante das faculdades, das matérias que eram ligadas à matemática, então microeconomia, estatística, gostava também de macroeconomia, e foi uma época, assim, muito bacana, né? De professores também muito bacanas, né? Acho que, e o campus da Unesp, lá em Araraquara, ele é um campus gostoso, né? Ele é um campus grande, no meio do bosque. Então, assim, a convivência ali, tanto com os outros alunos quanto com os professores, era muito, muito gostosa, assim, muito rica. A gente tinha um professor, que era o João Furtado, que foi nosso paraninfo, que foi meu orientador também, né, no curso, na monografia, e que acho que foi um grande professor para a gente, assim, né, não só para mim, mas acho que para a turma toda, que marcou muito a turma toda. Né, pela forma com que ele dava aula, pela forma com que ele se preocupava com os alunos, pela forma com que ele estimulava, né, os alunos, estimulava a pensar, né, o raciocínio crítico. Eu acho que isso é muito na faculdade, né? Quando a gente está na faculdade, esse estimular o pensamento crítico é uma das coisas talvez mais ricas que a gente tem na faculdade. E esse era um professor que fazia muito isso. Então, tanto que tem alguns colegas, né, alguns amigos da faculdade até que seguiram a vida acadêmica, talvez muito influenciados por ele. E acho que, né, de novo um pouco, eu gostava muito dessas matérias ligadas à matemática. E até hoje, assim, eu gosto muito, apesar de não ter ido para o campo da economia depois que eu me formei, né, eu caí na tecnologia, é uma coisa que eu gosto até hoje, assim, eu gosto de ler muito, assim, livro de história, livros ligados, né, a pensamento econômico. Então é uma coisa que eu trago, apesar de eu não estar exercendo, né, essa profissão, é uma coisa que eu trago ainda muito dessa época da faculdade. E era um período bem conturbado também, né, Era. do Brasil como um todo. Você entrou aqui em 88? Não, eu entrei em 90, eu entrei em 90 de março, né, de 90, final de fevereiro de 90, eu tinha, sei lá, acho que 2 semanas, 3 semanas de curso de economia, veio o Plano Collor. Então, assim, foi um auê na época, né? Então, ter vivido isso dentro do curso de economia foi muito bacana também, né? Porque foi um plano muito agressivo, né? Muito agressivo, né? Todos nós sabemos as consequências e tudo que aconteceu na época, mas estar vivendo isso dentro de um curso de economia como bicho, né? Como caloura dentro da faculdade, então foi muito legal, né? Assim, porque várias reuniões, vários workshops, vários simpósios, né? Muita discussão em cima disso. E o Brasil já vinha, né? Já vinha de outros planos, plano cruzado, plano não sei o quê. E aí o plano Collor, que acho que foi, né, talvez aí o mais agressivo de todos eles, né? Para a população, enfim, para tudo que aconteceu. E estar vivendo isso ali dentro desse curso, na época, foi muito bacana. E quando você vem para São Paulo, então me conta, você veio morar onde aqui? Então, eu vim para São Paulo, eu vim morar, eu morava perto da Paulista, ali com essas 2 amigas, a gente queria morar num lugar que fosse perto de metrô, né, a gente não tinha carro, e foi curioso, porque eu tenho família em São Paulo,
né? A família da minha mãe, da minha avó materna, de Bragança, tem, né, eu tenho parentes que ficaram em Bragança, mas muitos parentes que vieram para São Paulo. Então, durante a minha infância, adolescência, eu vinha muito para São Paulo. E até engraçado, assim, eu lembro quando inaugurou o metrô, assim, era um evento, né? Era um passeio conhecer o metrô. Então, assim, São Paulo para mim não era uma cidade estranha, por um lado, mas por outro também era uma cidade que assustava muito, né? Porque muito trânsito, muita gente, né? Assim, eu era de Piracicaba, estudei em Araraquara, então foi um pouco assustador no começo, né? Vim para São Paulo. Mas aos poucos a gente vai se acostumando, né? Vai se acostumando com o ônibus cheio, vai se acostumando com o metrô lotado, vai se acostumando com todas as coisas não tão boas, mas também com muita coisa boa, né? Eu acho que São Paulo é uma cidade que tem muita coisa para oferecer, né? Assim, para quem gosta de cinema, para quem gosta de teatro, para quem gosta de comer, para quem gosta de passear. Então, aos poucos, eu fui me apaixonando por São Paulo, né? Tanto que hoje eu não me vejo mais morando no interior. Para mim, São Paulo é a minha cidade. Então, acho que foi um tempo de adaptação, né? De se adaptar desse medo da cidade grande para se apaixonar pela cidade grande. Vocês eram bem jovens nessa época também, né? Então, vocês Sim. saíam muito, como é que é? Saía, assim, né? Nessa época, eu tinha 23, eu era mais velha, na verdade, né? A Fabiana, a Érica e a Valéria, né? Que são as três, elas eram mais novas. E a gente saía meio descobrindo, né, São Paulo. Então, eu entrei num programa de trainee, né, no Banco Real, a Fabiana entrou no programa de trainee num outro banco, a Érica num outro banco. Então, a gente também começou a fazer amizades aqui em São Paulo, né, que acho que é outra coisa, né, você vir para São Paulo também sem conhecer ninguém, tem também um período, né, de adaptação. E a gente começou a fazer amizades, então eu tinha a minha turma de trainee, né, a Érica tinha dela, a Fabiana tinha dela, e a gente meio que começou a fazer essas amizades. E aí a gente saía, né, tinha um bar, até que fechou, um bar na Vila Madalena chamado Bom Motivo, que a gente ia muito, assim, né, que era um bar de música ao vivo, que era muito bacana na época. Então, a gente começou também a descobrir esses lugares de São Paulo, né, que a gente gostava de frequentar. E a gente vinha muito aqui para Vila Madalena, então, assim, é engraçado, porque eu morava na Paulista, né, ali perto da Paulista, na São Carlos do Pinhal, depois eu morei na Luiz Coelho, sempre aqui na Zona Oeste, então eu meio que formei a minha vida na Zona Oeste de São Paulo, né? Foi descendo. Exatamente, fui descendo. Aí morei em Pinheiros, e Pompeia e Vila Romana, que é onde eu tô hoje. Então, e aí acho que é isso, assim, a gente foi conhecendo pessoas, foi conhecendo lugares, e, né, foi formando mais ou menos aonde a gente, né, ou a gente quis se estabelecer, né, na cidade grande. E como é que foi ser trainee, então? Você foi entrar num banco, o que você fazia? Como é que foram os seus primeiros dias? Então, eu entrei, né, como trainee no Banco Real, sim, não conhecia nada, né, na verdade, na faculdade, eu fiz estágio na faculdade, iniciação científica. Era um programa, eu participei de um programa que chamava PETS, que era da CAPES, era um programa da CAPES, de iniciação científica, a gente fazia projetos, apresentava. A partir que você falou que era mais dinâmico, né? Uhum, exato. E aí você entrou nessa consultoria específica. Uhum, exatamente, eu entrei nessa consultoria, na época chamava Pricewaterhouse, depois virou PwC, e também nessa turma de trainee, que é uma coisa acho que legal também de comentar, a gente também tinha várias pessoas de fora de São Paulo. Então, a gente também formou ali um grupo muito bacana, assim, de amizade nessa turma, né? E aí eu fui trabalhar, quando eu entrei, né, e a gente via muito consultoria de reengenharia de processo. Era muito o que se falava na época, reengenharia de processo. Eu era economista, pensei, eu vou entrar na área de reengenharia de processos. E não, eu entrei na área de tecnologia. Então, a Praia estava na época montando, né, tinha acabado de comprar uma empresa e estava meio que montando uma área de implementação de pacotes, e eu caí nessa área. E foi muito legal, assim, porque para mim era uma coisa totalmente nova, né, eu não conhecia nada de tecnologia, né, quando eu me formei, quando o Windows estava começando. Então, assim, a minha monografia eu fiz em DOS, em DOS não, Word Pro, nem lembro como é que chamava. Lotus 1, 2, 3, Word Pro, não tinha Windows na faculdade. E eu entrei como trainee e fui trabalhar em tecnologia, mexendo eu não sabia nem mexer, assim, eu pegava o mouse
tipo, o que que eu faço com isso, né, assim. Eu lembro do consultor mais, né, mais sênior: "Denise, imprime", aí eu clicava 500 vezes: "O que que você está fazendo? Não para de sair coisa". Então, assim, eu não sabia nada de tecnologia. E eu caí nessa área de implementação, na época era um software financeiro, e aí eu fiz treinamentos, e porque eu fui aprender uma coisa totalmente nova, né, assim. E quando a gente fala de implementação, né, de sistema, na época desse pacote financeiro, eh, você não entregava PowerPoint, né, você não entregava, não que seja errado entregar PowerPoint, mas você entregava a transformação mesmo, né, você botava um sistema para funcionar, né, você ensinava as pessoas a mexer no sistema novo, tinha uma transformação. E eu me encantei com isso. E aí eu falei: "Não, esquece que é engenharia de processo, é com isso que eu quero seguir, eu quero ir para essa área de tecnologia". E isso foi em 95, né, que foi quando eu entrei nessa consultoria, caí nessa área, e daí comecei a minha carreira em tecnologia. E nessa época as pessoas entendiam a importância da tecnologia, de implementação? Era difícil convencer que ia É, melhorar? era mais difícil do que hoje, né, eu acho que hoje a tecnologia tem tudo, né, a gente vê, assim, nosso celular, a nossa vida hoje está no celular. Então hoje você falar de tecnologia é muito natural, né, todo mundo entende o que é tecnologia. Quando a gente está falando de 30 anos atrás, quase 30 anos atrás, pra você ter uma ideia, assim, quando eu entrei nessa consultoria, a gente não tinha notebook, só tinha notebook os sócios, né, a gente trabalhava com o computador no cliente. Então a tecnologia era uma coisa muito distante das pessoas, né, mesmo dentro das empresas, não era todo mundo que tinha computador, né, tinha muita coisa ainda em papel, muita coisa manual. Então você implementava um sistema, muitas vezes as pessoas começavam a mexer no computador naquele momento. Então, além de você treinar na ferramenta, você tinha que treinar a pessoa a usar o computador, né, que é o que eu comentei que aconteceu comigo, né, eu não sabia usar mouse. Então, tinha muito esse processo da transformação, das pessoas entenderem por que que elas tinham que usar um computador. Então eu acho que esse processo na época era bem diferente do que é hoje, né. Hoje todo mundo tem um computador, todo mundo, né, que trabalha nas empresas tem um computador, tem um notebook, tem um celular, tem um tablet. Então a tecnologia ela já é muito mais, né, dentro da nossa vida, né, do que era quase 30 anos atrás. Então a gente tinha esse desafio adicional, né, até que a gente chama de gestão da mudança, de fazer as pessoas entenderem, né, a nova forma de trabalhar, incluindo trabalhar com tecnologia. Na época existiam, até pouco tempo atrás, escolas que ensinavam, né, pessoas A mexer a com o mexer. computador, né, porque você ia para uma linha de produção, por exemplo, né, eu trabalhei com esse software financeiro e depois eu fui trabalhar com SAP, né, 2 anos depois, nessa época, 95, a SAP estava chegando no Brasil, e eu comecei a trabalhar com SAP em 97. Então muitas empresas na linha de produção não tinham computador, era tudo manual. Então você tinha que ensinar as pessoas a trabalhar, né, então é uma mudança cultural muito grande. Que de novo, assim, hoje talvez seja a gente tem outros desafios hoje, mas esse talvez seja um pouco mais fácil. E na PwC nessa época, quem eram seus maiores clientes? Eram bancos? Não, não, eu fui trabalhar muito com empresa de consumer products, né, que a gente chama, assim, empresas de consumo, então, enfim, eu não sei se eu posso falar nome de cliente aqui. Tem problema. E se você falar, a gente pode cortar Cortar? depois, Tá né? bom. Então eu fui trabalhar, meu primeiro projeto de SAP foi na Saint-Gobain, né, então foi um projeto muito bacana e acho que aí tem um ponto que é legal na minha trajetória, que em 97, né, não só a PwC, mas todas as empresas de consultoria estavam mandando seus funcionários fazer o curso de SAP no exterior. Então eu fui para os Estados Unidos, eu fiz academia, né, que a gente chamava de finanças, né, que era o módulo de FCO nos Estados Unidos, na Filadélfia, e depois eu fiquei mais 5 meses na Califórnia, em San José, num projeto. Então isso para mim foi muito marcante na minha carreira, porque primeiro do lado pessoal, eu já morava com meu atual marido, né, na época era namorado, então teve um desafio pessoal grande, né, de ficar, longe esse tempo todo, sem WhatsApp, né, de novo, sem todas as facilidades que a gente tem hoje, e do lado profissional de morar fora, né, então também em 97, de novo assim, era outra época, né, em termos de facilidades. E morar nos Estados Unidos,
numa cultura diferente, né? Eu fui trabalhar numa empresa, fui trabalhar na Hyundai Electronics, num projeto lá, também com gente da Coreia, com gente da China, com gente dos Estados Unidos, né, essa diversidade multicultural, né, viver num país estrangeiro, entender também todas as fortalezas que o brasileiro tem, né, a gente tem muito essa coisa que, né, sei lá, o americano, o europeu, né, é melhor, entre aspas, do que a gente, e você vê que não é, né, assim, o brasileiro, ele tem muita coisa boa, né, tanto que muitos brasileiros se dão muito bem lá fora, né, quando vão trabalhar. Então, acho que toda essa experiência, né, de multicultura, de entender, né, um brasileiro trabalhando fora, foi uma experiência muito marcante para mim, na minha vida, assim, foram 6 meses de muito aprendizado, de muito conhecimento. Eu morei com uma argentina lá também, então, né, também foi muito bacana essa, não só, né, com essa interação com americanos, mas também com argentinos, né, eu tive amigos argentinos lá, então foi muito marcante, foi começo da minha carreira, né, eu entrei na consultoria em 95, 97 eu tive essa experiência, e acho que a partir daí muita coisa mudou também, né, em termos de crescimento profissional. E essa academia, ela, do que se tratava a formação? Era uma formação no sistema mesmo, no sistema SAP, né, o sistema SAP é um sistema de gestão integrada, então tinha diversos módulos, financeiro, compras, suprimento, logística, manufatura, e eu me foquei, até pela minha formação de economista, no módulo financeiro, que a gente chamava que era o FCO, que é o Finance and Controlling. E era um curso, eram 5 semanas, de muito estudo, assim, no final tinha uma prova, então, assim, eu estudava pra caramba, porque, né, tinha muita gente que não passava na prova, então, assim, tinha aquela tensão, ai, vou passar na prova. Então, foram 5 semanas de muito estudo mesmo, né, de estudo dos módulos, como faz o pagamento, como faz uma contabilização, como faz, né, de entender. E por ser um sistema integrado, ele tem muitas amarrações. Então, era uma a gente chamava de academia, né, mas é um curso de formação e certificação. E foi muito legal também, né, também na Filadélfia, estudando com gente do mundo inteiro, porque, né, a maioria dos cursos eram dados nos Estados Unidos naquela época, então tinha gente do mundo inteiro, da Europa, da Suíça, da Argentina, do México, da Ásia. Então, foram 5 semanas também muito legais nesse sentido de conviver com pessoas muito diferentes da gente, né. Então era um curso de formação mesmo. Entendi. Você voltou para implementar aqui no Isso, Brasil. exato. Eu voltei, fui para um projeto, era um projeto que já estava em andamento, o projeto da Ferry, e aí na sequência eu fui para o projeto, esse projeto da Saint-Gobain, que na época foi um projeto muito bacana, porque foram a Saint-Gobain é um grupo, né, e a gente vendeu na época projetos em várias empresas em paralelo. Então, foi uma época também de muita gente aprendendo junto, né, então era um sistema novo no Brasil, né, como eu comentei, a SAP tinha chegado no Brasil em 95, então também foi uma época de muito aprendizado e colaboração. Eu acho que isso também é uma coisa marcante na minha carreira, e isso é marcante na consultoria, né. A gente sempre fala que a consultoria ela é feita muito de colaboração, né, de teamworking, de trabalhar em grupo, e naquela época tinham diversos projetos acontecendo, todo mundo meio que aprendendo junto, né, então, assim, tinha muita colaboração, a gente fazia muito grupo de estudo, né, o que que você está fazendo nesse projeto aqui nesse outro, fulano, tive esse problema, como é que você resolveu aqui, né, e da mesma forma, né, Denise, como é que você resolveu tal coisa, você teve isso. Então foi uma época de muito aprendizado, e a gente brinca, assim, né, essa turma deste período também é uma turma que ficou muito amiga, né, a gente brinca que nos perrengues que, né, os laços se fortalecem. E é uma turma que ficou muito amiga também dessa época, porque foi muito aprendizado e muito conhecimento que a gente adquiriu junto, né, em colaboração, então foi um período bem bacana. Tem um quê de pioneirismo aí, você acha? Tem, total, total. Porque também as empresas não tinham esse conceito de trabalhar integrada, né, então, sei lá, o pessoal fazia uma compra, aí mandava um papelzinho lá para a área de contas a pagar, aí a pessoa do contas a pagar mandava então, assim, esse conceito de integração não existia, né. Então, teve muito também esse tema de mudança cultural, de entender que, olha, a hora que você faz uma compra, isso vai impactar lá na contabilidade no final do processo. Então, todo esse
trabalho de mudança cultural, de integração, de pioneirismo mesmo, né? De como as empresas passaram a se organizar, foi muito forte nessa época. Né? Eu falo muito do SAP, mas também teve a Oracle, que também, né, tinha o mesmo conceito, e que depois eu trabalhei também com Oracle. Mas tinha muito de pioneirismo e do tipo de projeto, né? Acho que até então eram projetos pequenos, né? Então a gente implementava um projeto de contas a pagar, a gente implementava um projeto de manufatura. Quando chegou o SAP, a gente começou a implementar projetos da empresa toda. Então, assim, projetos que eram de 10, 15 pessoas passaram a ser projetos de 200 pessoas. Então, aumentou muito o nível de complexidade também dos projetos de tecnologia. Então, acho que também teve todo esse conhecimento e toda essa experiência que a gente começou a adquirir nessa época. E, em paralelo à questão, voltando a algumas casas, diria assim, a questão de gênero, ela aparecia para você nesse mundo ou não? Aparecia, mas eu acho que eu não tinha consciência. Né? É interessante isso, porque naquela época, né, se hoje a gente tem poucas mulheres no mundo da tecnologia, imagina quase 30 anos atrás, né? Pouquíssimas mulheres. E essa questão de gênero, assim, a gente não prestava muita atenção, né? A gente não tinha muita consciência disso. Então, né, ouvia, enfim, piadas machistas, ouvia, né, era cortado em reunião, mas a gente não tinha muita consciência. Eu acho que eu passei a ter consciência, né, a prestar atenção e ter mais consciência disso lá por 2003, 2004. Que, enfim, falando um pouquinho da história, né, eu estava na consultoria da PwC, ela foi vendida para a IBM em 2002, e eu fui para a IBM nesse período. E acho que ali a gente começou a ter cursos sobre isso. Então, eu fiz um curso de mulheres na época, para mulheres, que eu achava, inclusive, que era bobagem, né? Curso para mulher, né? Tanto que, assim, a primeira vez que eu fui convidada, eu não fui, a segunda eu não fui, até que chegou uma hora, né? O meu líder me chamou e falou: Denise, você tem que ir, né? Assim, você é banco de talentos, né? Você tem que participar. E eu fui. E aquilo mudou completamente a forma de eu enxergar esse tema de gênero. Acho que ali eu tive consciência, eu comecei a prestar atenção numa série de coisas que a gente não, né, não se dava conta. Então, e aí de novo, assim, era uma época que tinha pouquíssima mulher em tecnologia, né? Hoje tem pouca, naquela época tinha menos ainda. Então, eu acho que isso foi um aprendizado e foi uma evolução, né, de como a gente tratar algumas coisas, não aceitar algumas coisas, né, tentar mudar outras coisas, que é o que a gente vem trabalhando aí nos últimos, sei lá, 20 anos, né? Pelo menos eu venho trabalhando aí nos últimos 20 anos. Então, foi um momento em que você lembrou de coisas que aconteceram e percebeu coisas que aconteciam, desculpa, ainda diariamente, é isso? Por exemplo, ser coitada em reunião, né? Assim, é uma coisa que acontecia muito, acontece até hoje, né? Quantas vezes a mulher é cortada em reunião, principalmente no mundo da tecnologia, onde você entra numa sala e você é a única mulher. Ainda acontece muito isso, né? De você ir para uma reunião e ter 20 pessoas na sala e você ser a única, ou é você e mais uma, né? Então, aí é uma coisa curiosa que eu aprendi nesse curso que eu tive de comunicação: a mulher nunca pode sentar na ponta, ela tem que sentar no meio. Porque se você entra numa sala que tem 20 pessoas, se você sentar na ponta, é mais fácil ainda te cortar, então senta no meio. Depois disso, toda a reunião senta no meio. Então, assim, esse tipo de coisa, né, de você falar uma coisa, né, o que a gente chama do mansplaining, você fala uma coisa, as pessoas não prestam atenção, né, aí um homem fala a mesma coisa nossa, que ideia maravilhosa. Então, isso acontece muito ainda, né, no mercado. E uma vez que você começa a ter consciência disso e a entender o que está acontecendo, você também começa a se posicionar de uma forma diferente. Né? Então, hoje eu já não deixo as pessoas me cortarem como eu deixava há 20 anos atrás. Né? Hoje eu não deixo acontecer um mansplaining como eu deixava acontecer há 20 anos atrás. Mas porque eu tenho consciência. Né? E, inclusive, como é que também eu ajudo outras mulheres, eu trato, né, ou outras mulheres me ajudam, né, a hora que você tem a consciência de que isso acontece numa sala, né, você vê alguém fazendo isso com uma mulher, na mesma hora, se você percebe, você vai lá e resgata o tema, né, você ajuda também a não deixar mais isso acontecer. Então, acho que esse tipo de conscientização
que para mim aconteceu, né, há uns 20 anos atrás, foi um marco, né, um divisor de águas nesse tema de gênero. Até então eu achava bobagem, eu achava que não tinha, porque eu, né, assim, até o tema de assédio, né, que a gente fala muito hoje, a gente não achava que era, né, então de uma hora que você começa a perceber, você fala: "Não, aquilo era assédio", né, mas enfim, você precisa ter consciência disso para poder começar a tratar e para poder começar a a questionar e a se posicionar de forma diferente, né, com relação a esses temas. E você acha que isso te impediu de subir na carreira ou retardou algum processo, essa disparidade? Eu acho que no meu caso não, tá, sendo bem sincera, assim, eu acho que não. Eu acho que eu sempre também fui muito assertiva, né, algumas vezes me chamavam de mandona, mas eu sempre fui muito assertiva, eu sempre fui muito focada na carreira, né, o que que eu tenho que fazer para o meu próximo passo. Então eu acho que no meu caso, não, mas eu vi outras mulheres que sim, né, eu vi outras mulheres que sim. Inclusive mulheres que desistiram, né, da profissão, né, a gente viu muito isso, eu vi muito isso ao longo da vida, né, por N razões, mulheres que estão indo bem, que, né, estão num momento super bom de carreira e desiste, por N razões. Então, acho que no meu caso, na minha carreira, eu entendo que não, mas eu vi isso acontecer muito com outras mulheres ao longo da carreira delas. Vamos voltar depois para essa questão, então, mas vamos voltar, por favor, na questão da IBM. Você entrou na IBM, né? Isso. Fez a transição e esse curso, né? Uhum. Que nesse momento teve esse curso, você acha? E foi só na IBM? Outras empresas também fizeram isso no Eu acho que período? fizeram isso talvez em paralelo ou depois, né, a IBM ela tem uma questão, assim, de diversidade já há muito tempo, né, então a gente está falando isso em 2003, 2004. Então a IBM tanto nos Estados Unidos, né, como sede, sempre teve muito a questão de diversidade. Então tinha muitos treinamentos de diversidade, tinha grupos de afinidade, né, eu acho que coisas que outras empresas fizeram depois, eu vejo que a IBM era um pouco pioneira nisso na época. Então, né, isso 2003, como eu comentei, 2004, a gente já tinha grupos de afinidade. Então, hoje é muito comum ter grupos de afinidade, né, todas as empresas têm. Será que em 2003, 2004 as empresas tinham? Eu não via muito, né. Então, eu acho que a IBM tinha muito isso na pauta, já naquela época. Então, por isso tinha cursos, né, para mulheres, tinha programas de aceleração de carreira de mulheres, tinha, benefícios para casais homoafetivos, né, coisas que a gente não via, assim. De novo, isso é recente, hoje é muito atual. Lá atrás, há quase 20 anos atrás, não era. Então, acho que a IBM teve um pouco esse pioneirismo, pelo menos é a minha leitura, né, do que eu via no mercado. E tinha esse tema de gênero, né, então tinha cursos de mulheres, para mulheres, né. Eu lembro que quando a Jeanne Rometty era presidente da IBM, né, que foi a primeira mulher presidente da IBM, veio para o Brasil, tinha toda uma pauta de gênero, né, então ela quis falar com as executivas mulheres, né, e que foi uma reunião muito bacana, assim, né, discutir com ela, ver que a presidente global, né, de uma empresa de tecnologia, tá querendo falar com as executivas, né, no Brasil. Então, eu acho que a IBM tinha muito isso, né. Então eu saí da IBM em 2011, né, não sei como está hoje, mas na época que eu estive lá, isso era uma pauta, bastante forte, né. É lógico que, assim, tem a questão da empresa puxando da pauta e tem a questão das pessoas, né, o quanto você, né, walk the talk, né, o quanto as pessoas tiram o discurso para a prática, mas era uma pauta bastante forte. E na IBM você entrou em que função e como é que você foi? Quando eu fui para a IBM, né, quando a PwC foi comprada, né, a divisão de consultoria, eu já era uma gerente sênior, né, vamos pensar, então eu já era gerente de projetos, né, eu trabalhava com SAP, depois eu fui trabalhar com Oracle, então naquele momento eu já gerenciava projetos, né, projetos grandes de implementação, tanto de SAP quanto de Oracle. E eu continuei a minha carreira, né, lá e em 2004 eu fui, que eu acho que é um outro ponto marcante da minha carreira, eu fui para um projeto internacional,
né, era na época o maior projeto de implementação de SAP do mundo, e eu assumi uma função Américas. E também foi muito bacana, assim, de novo a questão da experiência multicultural. Então era um projeto onde a gente falava inglês o dia inteiro, com sotaques dos mais variados possíveis, né, então tinha canadense, americano, mexicano, indiano, suíço, francês. Então, assim, era uma diversidade cultural, né, e uma diversidade de formas de trabalhar, formas de pensar, né, é diferente você trabalhar com americano e você trabalhar com suíço, é diferente você trabalhar com mexicano e com indiano, e era um projeto que tinha tudo isso junto. Então foi uma época de muito, muito aprendizado, né, assim, como eu tive quando eu fui fazer a academia lá da SAP em 97, também foi uma experiência que me marcou muito e que eu cresci muito, né, com essa experiência multicultural, porque não é só implementar o sistema, né, a gente fala que o sistema é a parte mais fácil, o difícil são as pessoas, né, o difícil é você fazer a mudança cultural, é você saber aprender com diferentes culturas, né, e esse projeto trouxe muito isso. E aí eu fiquei, né, enfim, fiz esse projeto na IBM, depois eu assumi uma posição, eu saí desse projeto, eu assumi uma posição América Latina, que também foi muito, muito enriquecedora em termos de conhecimento e de conhecer outras áreas também de tecnologia. Eu acho que até o meu crescimento em tecnologia, né, porque até então eu trabalhava mais com a implementação, né, desses sistemas, e eu passei a olhar outras áreas. Então eu comecei a trabalhar com a área de software, com a área de hardware, com a área de BI, de analytics. Então, foi um período, foram 2 anos que eu fiquei nesse papel, né, América Latina, eu liderava a aliança com a SAP, que para a IBM era uma aliança muito importante e que transitava em todas as áreas, né, da IBM. E foi um período, assim, muito enriquecedor, assim, de conhecer todos os países da América Latina, né, assim, eu ia para o México, eu ia para a Argentina, muita discussão com Colômbia, na época com Venezuela, enfim, foi um período muito rico, assim, de conhecer e de trabalhar com outras culturas e de conhecer outras tecnologias, né. E me conta, tem alguma pessoa, alguma história que te marcou nessa passagem toda intercultural? Você falou que é difícil, né? Você falou que é complicado. Eu fiquei curioso, né? Você falou tantas vezes isso. Não, porque, assim, por exemplo, nos Estados Unidos, quando eu fui fazer o curso, né, a academia lá, e depois eu fui trabalhar nesse projeto na Califórnia, em San José. E tinha, enfim, tinha gente da Coreia, tinha americano, tinha gente da China. E uma coisa que eu achei bastante curioso é o brasileiro, ele se vira muito, né. O brasileiro, assim, a gente tem essa característica, né, assim, uma coisa que, por exemplo, naquele projeto tinha, sei lá, 5 pessoas para fazer, aqui no Brasil a gente fazia com 2. Então a gente tem essa característica de saber se virar. E quando eu cheguei lá e a gente, né, eu fui muito bem avaliada, e eu ouvi muito isso. "Nossa, Denise, como, tipo, como você é criativa, né, como você". E assim, para mim era uma coisa meio normal, mas eles achavam aquilo super, né, assim, por isso, porque a gente tem muito essa característica. Então isso para mim me marcou, nesse sentido de falar, né, assim, o brasileiro é muito bom, né, assim, e de novo, né, a gente vê isso olhando a quantidade de histórias de brasileiros que, né, de sucesso que fizeram carreira fora do Brasil. Então isso para mim me marcou um pouco de quebrar um pouco essa coisa de que, o estrangeiro é muito melhor que a gente, né, não é, né, todo mundo tem as suas qualidades, mas aquilo para mim foi meio marcante, assim, de escutar que, pô, a gente que é brasileiro também é muito bom. Então acho que isso para mim foi uma coisa marcante nessa época. Eu acho que o tema né, desse projeto global que eu fiz também foi de entender essa questão da cultura. Às vezes você fala uma coisa de uma forma, né, o brasileiro também tem um pouco essa coisa de não ser tão direto, né, e o americano é mais direto, o alemão é muito direto, né, e você entender que aquilo não é pessoal, que é a cultura, né. Então acho que esse aprendizado também, de trabalhar com diferentes culturas e entendendo o que para cada cultura é uma característica, é isso que eu falo do aprendizado multicultural, né, de você entender que a hora que um alemão te fala uma coisa, assim, direta, ele não está te agredindo, né, ele realmente ele é assertivo, ele é direto, né. E a gente, não o brasileiro, mas o latino de forma geral, né, tem um pouco a questão do
querer, né, ficar tendo cuidado de não parecer agressivo, né? Quando às vezes tudo bem, né, você ser direto. Então, eu acho que toda essa experiência, né, principalmente nesse processo desse projeto global, eu acho que isso foi muito rico, assim, de entender essas diferentes culturas, de aprender a trabalhar com essas diferentes culturas. Entendi. E você saiu da IBM em 2011? 11, 2011. É. E aí eu voltei para a PwC. Naquele momento, né, as consultorias que a gente chama de Big Four, né? Então, a PwC, a EY, a KPMG, elas estavam recriando as suas consultorias de tecnologia, né, que elas tinham se desfeito anos antes, né, como foi o caso da PwC. E aí, eu fui convidada para assumir uma área dentro da PwC, que era a área que a gente chama de Enterprise Applications, que era para desenvolver a área de implementação, né? E eu entendi que naquele momento já estava, era o momento, né, de fechar um ciclo, na IBM, acho que fiz muita coisa bacana lá, assim, acho que foi uma história, um aprendizado enorme, dentro, né, de uma corporation, né, de uma empresa global, e que estava na hora de abrir um novo capítulo, um novo ciclo. E aí eu aceitei o convite e fui para a PwC. E lá eu fui como diretora, 2 anos depois eu me tornei sócia, liderando essa área, né, liderando a área de applications, aí eu fui assumindo outras coisas, então era principalmente implementações de SAP, de Oracle, depois Salesforce, depois a parte de gestão de projeto, que a gente chamava de PPM, né, PMO, gestão da mudança, mas sempre ligado a implementações, sempre ligado a projetos de transformação habilitados por tecnologia, né, como a gente fala, porque a implementação, na verdade, é um projeto de transformação da empresa, que é a tecnologia que habilita toda essa transformação. E eu fiquei na PwC até 2019. Então, quando eu tive o convite para ir para a UI, né, assumir essa área que eu estou hoje, que é o Technology Transformation Solution Delivery. Isso foi em fevereiro de 2019. Foi recente, de Recente, fato. 3 recente. anos, né? É. Entendi. Quase, 4 anos e pouquinho, né? Eu entrei na UI dia 15 de fevereiro de 2019. Um No ano antes da carnaval. pandemia. Exatamente. E vamos falar então um pouquinho da UI. Você posiciona ela junto com outras empresas de consultoria Sim. no geral, né? Sim, exato. A gente hoje, a gente tem uma área de consultoria de tecnologia muito forte, né, assim, e até quando eu cheguei, né, que foi começo de 2019, a UI estava num movimento de investimento em consultoria, né, na consultoria de tecnologia, entendendo que a consultoria de tecnologia era um grande alavancador de crescimento, e hoje, enfim, a gente tem, né, um time bastante grande e a gente atua em diversas áreas. Então, eu cuido especificamente do que a gente chama de Technology Transformation, que é toda a parte do Office do CIO, né, da estratégia de TI, jornada cloud, governança de TI, e também da área de Solution Delivery, que é a parte de implementação, aí muito focada em SAP e ServiceNow, que é uma outra plataforma aí que tem crescido muito no mercado. Então, e além disso, né, eu lidero o movimento de diversidade, que é o Women Tech, né, que é um movimento que a gente tem, né, um movimento global que a gente trouxe para o Brasil em 2020 e que tem aí como propósito fazer com que meninas e mulheres entrem, permaneçam e prosperem no mundo da tecnologia. Antes de falar do Women Tech, me fala um pouquinho sobre a pandemia. Você Uhum. entrou e já teve a pandemia. Um ano depois, Um um ano ano depois. Eu entrei em fevereiro, né, de 2019, a pandemia foi em março de 20. Eu acho que foi um período, acho que muito difícil para todo mundo, né, Lucas, assim, em diversas questões, né, nas questões pessoais, nas questões profissionais, principalmente a gente que trabalha com implementação, né, de soluções, e a gente fazia muito projeto presencial, né, e a gente tinha um pouco esse paradigma que tinha que estar as 300 pessoas na mesma sala fazendo projeto. E de um dia, né, do dia para a noite, isso mudou, né, assim, então, aquele início da pandemia, acho que foi um momento muito angustiante para todo mundo, né, no sentido pessoal, enfim, muita gente morrendo, né, acho que tudo isso que a gente passou, mas no sentido profissional, do que ia acontecer, né, como é que a gente se reinventa, né, em 2 semanas a gente teve que se reinventar e colocar, por exemplo, eu tinha um projeto bastante grande na época,
colocar 250 pessoas em casa e fazer com que elas trabalhassem bem, juntas, de forma remota, numa coisa que a gente nunca imaginou fazer. Fora, né, a gente trabalha com consultoria, né, então, o que os clientes vão fazer? Será que eles vão parar os projetos? Será que eles vão continuar? Então, tinha muita essa, né, esse receio do que os clientes também fariam naquele momento. E, enfim, eu acho que, de novo, acho que, né, foi um processo de aprendizado muito forte, assim, que a gente teve ali, né, da gente virar rapidamente, acho que a gente virou rapidamente, os clientes viraram rapidamente, tanto que hoje, né, a gente tem cliente que não quer mais que a gente vá fisicamente, agora é tudo remoto. E é engraçado isso, tem cliente que quer, tem cliente que não quer, tem cliente que é híbrido, mas a gente teve ali um período, e também voltando ao tema da pandemia, né, ninguém imaginava o que ia acontecer, né, quando a gente botou todo mundo em casa dia 18 de março, né, a gente achava que isso ia durar 2 meses, né, tanto que nos projetos a gente já fazia esses planos, né. "Ah não, vamos considerar que a gente volta em julho, vamos considerar que a gente volta em setembro, em novembro", até que chegou uma hora, falou: "Gente, nós não sabemos quando nós vamos voltar, né, esquece, a gente vai trabalhar remoto e vamos ver o que vai acontecer e quando que a gente vai poder voltar e se vai voltar e como vai voltar". Que eu acho que é até um processo também que a gente passou, que é aprender a trabalhar híbrido. Eu acho que da mesma forma que a gente teve que aprender a trabalhar totalmente remoto, a gente passou por um processo, e acho que está passando ainda, de entender como é que a gente trabalha híbrido, né. Então, quando a gente vai presencial, né, e faz uma reunião onde metade está presencial, metade está remota, ainda tem questões, né. Óbvio que aí entra muito a tecnologia, para ter, né, formas de fazer isso né, de uma forma, que funcione. Mas é um processo também de aprendizado, né, a gente vê quando vai trabalhar presencial, né, começa uma reunião já atrasando 5, 10 minutos, que no remoto não existe, no remoto 2 horas está todo mundo no call, né, dá 2:02 você já está atrasado. Então, enfim, acho que é um processo também de aprendizado. Mas voltando ao tema da pandemia, eu acho que a gente aprendeu muito, né, assim, principalmente em tecnologia, a gente fala muito disso, né, que a gente andou 30 anos em 3 meses, né, em várias áreas, né, em banco, né, a gente ficou sem agência. A gente já fazia muita coisa pelo aplicativo, né, pelo computador. De repente, a gente teve que fazer tudo, né, o e-commerce que explodiu, né, assim, o e-commerce explodiu, porque a gente só comprava de forma, né, remota. A educação, né, assim, educação no nível mais baixo, né, criança de 4, 5 anos tendo aula de forma remota, né. A gente já tinha EAD? Já tinha, mas era ainda muito pequeno, né, perto do que virou. Então acho que foi muito aprendizado e a tecnologia ali foi fundamental para a gente conseguir passar por esse processo. Se a gente não tivesse as ferramentas de tecnologia que a gente teve, né, que a gente teve e que a gente potencializou, seria muito mais difícil, né, o processo. Eu te fiz essa pergunta pensando também no programa, no Humanitec. Uhum. Então você foi direcionando ele um ano presencialmente, depois... Não, já entrou remoto. Ah, tá. Porque na verdade o que aconteceu? Eu fui para os Estados Unidos numa reunião, ainda estava presencial, e a UI estava lançando esse programa globalmente. Isso foi final de 2019. E aí eu voltei, chamei o time, chamei algumas gerentes sêniores, sócias, tal, gente, está acontecendo isso globalmente, vamos trazer isso para o Brasil. Na verdade não para o Brasil, para a região, porque eu lidero Latinoamérica Sul. Vamos trazer isso para a região? Vamos trazer, a gente começou a discutir isso com o nosso time global, isso foi no começo de 2020. Então, assim, foi janeiro, fevereiro, a gente ainda discutindo, entendendo o que era o programa, como é que a gente trazia, e veio a pandemia. Então, na verdade, a gente trouxe o programa mesmo, a gente já estava de forma remota. Mas eu acho que teve uma coisa muito bacana, assim, de engajamento, né? Acho que o time que se engajou no programa, se engajou de uma forma muito rápida e muito forte, né? Talvez até pela pandemia também, né? A gente em casa, a gente trabalhando remoto, né? É um tema, né, de um propósito muito grande para a gente, que é mulher. Então, eu acho que rapidamente a gente conseguiu montar um time, montar uma estrutura
muita confiança, muita autonomia, e a gente rapidamente conseguiu, né, como eu brinco com as meninas, botar o bloco na rua, assim, a fazer coisas, a trazer iniciativas, a criar iniciativas. E acho que uma das primeiras que a gente fez foi o programa de trainees, né? A gente tem um programa de trainees para mulheres em tecnologia, porque a gente viu, quando a gente olha as consultorias, né, como um todo, é igual, assim, a entrada, né, de trainees. Quando a gente faz o recorte da consultoria de tecnologia, não. Era 75% homem e 25% mulher. E a gente falou, gente, vamos atacar isso aqui, porque a gente tem que começar na base, assim, se a base já começa desigual, né, e a gente vai perdendo mulheres ao longo do caminho, então vamos começar as nossas principais iniciativas na base. E a gente montou um programa de trainees para mulheres. Então, por exemplo, a gente buscava muito em cursos de tecnologia. A gente sabe que tem menos mulheres em cursos de tecnologia, ainda tem menos mulheres em cursos de tecnologia. Então, assim, a gente já sabe disso. Então, não vamos mais buscar só em curso de tecnologia, né? Eu sou formada em economia, né? Eu tenho mulheres no meu time que são advogadas, que são engenheiras, que são psicólogas. Vamos abrir. Então, a gente abriu a chamada. A chamada é, se você é mulher, independente do seu curso, da sua formação, e você gosta de tecnologia, vem para a UI que a gente vai te formar. E deu muito certo. Sim, a gente faz dinâmicas específicas para as mulheres, a gente treinou os entrevistadores, porque tem muito de viés inconsciente, né? Quando a gente fala de diversidade como um todo, a gente tem muito viés inconsciente, então a gente treinou os entrevistadores, né, para quebrar esses vieses. Então é um programa, hoje a gente já está no terceiro ano, que está rodando super bem, assim. Na primeira turma a gente já conseguiu equalizar 46-54. Então, e que está acontecendo. É lógico assim, é um trabalho de formiguinha, né? A gente fica em cima, as dinâmicas, como é que estão as dinâmicas? Olha o pipeline, né? E aí a gente também busca abrir para outras diversidades, né? Então, raça, LGBTQI+, PCD, como é que também a gente vai aumentando isso e fazendo outras ações afirmativas, né, para a diversidade. Mas voltando ao Women Tech, acho que esse programa de trainee e também, né, outras iniciativas que a gente tem de mentoria, né, mentoria com meninas em idade escolar, porque a gente vê muito isso, né, as meninas elas são desencorajadas a seguir carreiras de STEM, que a gente chama, né, que é ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Então, como é que a gente faz com que essas meninas queiram seguir essas carreiras? Então, a gente tem muito trabalho com ONGs, muito trabalho nessa área de educação, a gente tem trabalho com clientes, né, de fazer mentorias para grupos de tecnologia dentro dos nossos clientes. Então, enfim, acho que a gente pode ficar aqui o dia inteiro falando em Mentec, que tem muita iniciativa que a gente tem feito com esse propósito, fazer com que mulheres e meninas entrem, permaneçam e prosperem no mundo da tecnologia. Você acha que há como fazer alguma coisa, alguma ação com as mulheres que saíram também? Também é uma outra coisa, né? Como é que a gente traz de volta, né? A gente tem também esse programa de como eu trago de volta mulheres que saíram, né? Que por alguma razão, né, desistiram naquele momento da carreira, mas que a gente pode trazer de volta. Então, também tem, que a gente chama das experientes, né? Como é que a gente busca, até mulheres que saíram da própria UI, né? Que saíram da UI em algum momento e que a gente chama de bumerangue, né? Que a gente quer trazer de volta. Então, esse é um tema. O outro tema é essa questão de, eu faço mentoria fora da UI, eu participo também de um grupo que chama Ser Mulher em Tech, onde a gente faz mentoria de mulheres em várias faixas etárias, inclusive mulheres em transição de carreira, né, que por alguma razão tinham também uma outra carreira e que querem migrar para a tecnologia, porque a gente tem muita demanda em tecnologia, né, a gente vê isso, né, estudos que falam que o Brasil até 2025 vai ter 800 mil vagas, né, quase 1 milhão de vagas em aberto em tecnologia. Então, por que não também trazer mulheres experientes, né, não é só na base, mas mulheres que estavam em algum momento fazendo, né, alguma outra carreira e que querem migrar. Então, isso vale para trainee, isso vale para mulheres experientes, e isso vale para mulheres que já são da tecnologia, que saíram em algum momento e que a gente também
tem aí o propósito de conseguir com que elas voltem, né, para suas carreiras. E você pode contar para a gente, até para quem for ver depois a entrevista, né? Qual que é o panorama das mulheres na tecnologia hoje? No sentido de entrada, de dificuldade para permanecer? Quais os motivos dessas mulheres que saem? Uhum. Eu acho que essa é uma pergunta interessante, porque acho que tem várias coisas, né, assim, eu acho que tem o tema da formação, né, então às vezes, por ser formada num outro curso, acha que não pode trabalhar em tecnologia e pode, que é um pouco o que a gente quebrou no programa de trainee. Eu entendo que tem o tema de você, dentro das organizações, quebrarem, né, a gente quebrar esses viés inconscientes, para ter um ambiente mais acolhedor para a mulher. E a gente tem feito muito isso, né? Até na UI a gente tem um curso de vieses inconscientes que trabalha isso. A gente tem o tema, e aí é um pouco talvez mais pessoal, né? Das mulheres também entenderem que o papel delas é onde elas quiserem e que elas têm que ter, né, suporte, estrutura, né, para isso. Então a gente vê muito ainda, infelizmente, relacionamentos, né, onde, né, os homens não entendem isso e as mulheres acabam não também se posicionando, né, de uma forma mais assertiva nesse tema. E acho que assim, tem muito também de como a gente cria nossos filhos, né? Eu sempre falo isso. Tudo começa como a gente cria nossos filhos. Então a gente, e eu falo isso muito quando a gente está falando de diversidade. A gente fala muito das ações dentro das empresas. Né? E as empresas têm feito muitas ações, isso não só a UI, acho que diversas empresas têm feito muitas ações nesse tema de diversidade, nesse tema de gênero, né? Nesse tema de quebrar viés inconscientes, no tema de ter programas de aceleração de carreira de mulheres, programa de coach, programa de mentoria. A gente tem feito muito isso no mercado, mas eu acho que esse tema de como a gente cria nossos filhos, né? Desde pequeno, né? Onde a gente não dá só panelinha e boneca para menina, e por que não dar também, né, um conjunto de robótica, por que não dar um capacete de astronauta? Isso faz muita diferença na criação das meninas, né? As meninas têm que entender desde cedo que elas podem ocupar qualquer lugar, que elas podem ser o que elas quiserem, né? A gente fala muito isso, né? Lugar de mulher é onde ela quiser. Mas se a gente não cria as meninas e os meninos dessa forma, é mais difícil a gente trabalhar isso ao longo do tempo, né? Então, eu sempre falo isso, como a gente está criando nossos filhos. E não é, eu escuto muito isso, eu escutei muito isso ao longo da vida, né, até de amigas. Ah, não, mas em casa é tudo igual, né? O meu filho também lava louça, o meu filho também arruma a cama. Não é disso que a gente está falando, né? Não é só disso. Lógico que isso é importante também, né? Porque eu venho de uma geração que quem lavava a louça em casa era eu e minha irmã, né? Meu irmão não lavava a louça. Então é importante, lógico que é. Mas a forma com que a gente cria, onde a gente estimula as meninas, né, também a serem corajosas, a serem empreendedoras, né, a serem inovadoras, e não só os meninos, como era antigamente, é muito importante para a gente ter uma sociedade realmente equalitária. E, de novo, não só em gênero, eu acho que em tudo. Né? E eu tenho muita esperança assim, nessa geração que está vindo, nessas gerações mais novas. Eu tenho uma filha, tenho um filho, e eu vejo que assim, eles têm uma cabeça muito diferente. Eles não toleram uma série de coisas que a gente sempre tolerou. Né? Então, isso que eu falo, eu tenho muita esperança nessas gerações que já estão sendo criadas de uma forma diferente, né? E que cada vez mais eu bato nessa tecla. Como é que a gente cria nossos filhos? Só dessa forma a gente vai ter uma sociedade mais diversa, né? Mais igual, mais né? Com equidade e oportunidades para todo mundo. E a questão da maternidade também Uhum. entra nisso? Entra, acho que entra, né? Assim, né? Eu sou casada desde 99, casada no papel, mas a gente mora junto desde 96. E eu tenho 2 filhos, né, o Felipe, de 23 anos, e a Mariana, de 20. E eu tenho uma carreira de sucesso, né, eu sou mãe, sou casada, né, tenho um casamento feliz, meus filhos, né, eu entendo que eles estão bem, né, os 2 estão na faculdade, meu filho está se formando, agora começou a trabalhar. Então assim, gente, dá para ser mãe, esposa, executiva? Dá, né, dá. Tudo é como você vai balanceando as coisas também, né, na sua vida. E às vezes eu vejo muito isso, assim, né, tem mulheres, eu falo muito isso,
né, para as mulheres enfim, né, que eu converso, que a gente trabalha, a gente não precisa ser 100% em tudo. Você não precisa ser 100% mãe, 100% executivo, 100%, não. Tem dia que você vai ser 80% executiva, 20% mãe. Tem dia que você vai ser 50% mãe, 30% esposa, 20% executiva, né? Isso é o balanceamento. Eu acho que é a hora que a gente entende, né, que você tem que ter um balanceamento na sua vida, as coisas ficam mais fáceis, né? E uma outra coisa que eu acho que eu aprendi com a minha mãe a vida inteira, não interessa a quantidade de tempo que você passa com seus filhos, interessa a qualidade de tempo. Então, se você tem 1 hora do seu dia para passar com seus filhos, aquela 1 hora é deles, né? Então, você tem que estar dedicada a eles naquela 1 hora. É muito melhor isso do que você passar 15 horas, né, mal-humorado, infeliz, triste. Então, assim, se você como mãe, né, como pai, se você está feliz, seus filhos vão estar felizes. É assim, e eu tenho muito isso na cabeça, assim, eu sempre tive muito isso na cabeça. E uma outra coisa que eu sempre tive muito e que eu falo muito também para as mulheres é esse tema da culpa, né? A mulher, no geral, tem muito a questão da culpa, até porque escuta isso a vida inteira, né? Assim, quando você tem filho e coloca o seu filho na escola com 6 meses de idade, a primeira coisa que as pessoas falam é isso: mas você tem coragem de colocar o seu filho no berçário? Eu tenho, gente, eu tenho, eu trabalho, eu gosto do meu trabalho, né? Ele vai estar num berçário muito bem cuidado, né, com pessoas que são experientes e que entendem de educação, porque eu estou colocando numa boa escola. Então, não só tenho, como acho que para ele vai ser ótimo, né? Então, assim, esse negócio da culpa, isso para mim é uma coisa muito importante. Eu nunca tive culpa, nunca, assim. Eu sempre saí para trabalhar feliz, sempre deixei os meus filhos na escola felizes, eles sempre ficaram felizes na escola, né? Se eu lembro de botar eles pequenininho assim, sair correndo abraçar a professora. Então, assim, esse tema, né, da culpa, a gente precisa se desapegar disso, assim, as mulheres precisam se desapegar, disso. É lógico que, de novo, é um processo, porque a gente escuta isso a vida inteira, né, as mulheres escutam isso a vida inteira. Eu escutei isso a vida inteira. E eu nunca, assim, entrava por um ouvido e saía pelo outro, porque para mim, eu sempre tive isso, essa importância da qualidade do tempo que eu passo com meus passava, né, quando eles eram pequenos e agora mais adultos, mas com a qualidade de tempo que eu passo com eles. Então, de novo, se você está feliz no que você faz, os seus filhos também vão estar felizes, né? É muito melhor você ter, né, pais felizes do que pais que não estão, né, que estão infelizes, enfim, né? Que têm uma vida ruim, assim, entre aspas, né? Acho que é um pouco isso. É interessante você falar isso. Queria perguntar para você se você tem algum exemplo, alguma mulher, algumas mulheres que você poderia contar para a gente um pouco a história que passou pelo processo no Women in Tech ou não, mas que conseguiram mudar suas vidas, desde a pessoa que estava no começo ou a mulher mais experiente que volta? Eu acho que no programa de trainees a gente tem muitas histórias, né, assim, de meninas que entraram no programa, que estão performando muito bem, que vieram de outras formações e que falam muito isso, né, que gostam de tecnologia, mas que ouviam que aquilo não era lugar para elas, né. Então a gente tem até alguns vídeos que a gente faz com essas meninas, e o quanto é emocionante ouvir isso, né, de que depois que entrou no programa, que foi treinada, que está performando super bem, entendeu que tudo isso que elas ouviam de que tecnologia não era lugar para elas, era falso, né, que na verdade era lugar para elas e que elas estão muito felizes ali. Então eu acho que ouvir isso é muito gratificante, assim, né, e principalmente dessas meninas que estão começando, né, que você olha e fala: "Elas podiam ter tido um outro caminho", né, um caminho de não que de tanto escutar que aquilo não era para elas, elas desistirem e fazer uma coisa que não é o que elas queriam fazer. Então, a gente tem várias histórias dessas, várias. E eu acho que no tema das experientes, também histórias, né, de mulheres que, como você comentou, né, que num determinado momento desistiram, né, eu falo desistiram entre aspas, deram uma pausa, vamos pensar, né, na sua carreira, e que conseguiram retomar, né, e que voltaram, e que conseguiram retomar a carreira da onde pararam, e que estão hoje, né, bem e que estão
performando bem e que estão felizes. Mas eu acho que, assim, esse tema, principalmente da volta, ela é mais difícil, né, assim, dependendo da quantidade de tempo que você ficou fora do mercado. Então, assim, eu já tive amigas que depois de 20 anos resolveram voltar para o mercado, mas que no mercado de tecnologia não conseguiu se encaixar. Mas que ok, foi fazer outra coisa, assim, foi trabalhar de tecnologia, que eu falo na parte mais técnica, né? Mas foi trabalhar com gestão de projeto, que é uma coisa que você talvez não precise tanto do conhecimento do Bitbyte, e que toda a experiência que você teve na vida, inclusive como mãe, né? A gente brinca que ser mãe é uma grande gestão de projeto, uma grande gerência de projeto, fez com que ela conseguisse retomar a carreira numa área de PMO, de gestão de projeto, e conseguisse retomar muito bem. Então, acho que a gente tem histórias, sim, de sucesso para contar, e acho que cada vez mais a gente tem que buscar essas histórias, né? Tem que incentivar essas histórias, tem que buscar essas histórias, tem que propagar essas histórias até para mostrar para as mulheres, né? Olha quanta coisa você consegue fazer, né? Olha quantas possibilidades as mulheres têm, né? Basta a gente conseguir criar os ambientes para que elas se desenvolvam e fazer com que elas, né, queiram vir. E queria passar, então, para as perguntas finais agora, perguntando para você um pouco como é que é ser mãe. Você falou tanto disso, Uhum, né? A gente não falou dos seus filhos, mas uhum. como é que foi o nascimento deles, né? Como é que você conheceu o seu marido Uhum. também, Então, eu conheci meu marido no programa de trainee do Banco Real, lá no começo? lá no começo, 94. Ali a gente começou a namorar e, enfim, 2 anos depois a gente foi morar junto, em 96, e a gente casou, né, oficialmente, vamos pensar assim, no papel, em 99. Então a gente está junto aí há quase 30 anos. Meu marido, assim, é uma pessoa sensacional, ele é super suportivo, sempre suportou, né, toda a minha carreira, e eu acho que vice-versa, né, é isso que eu falo. A gente tem um relacionamento de muito companheirismo, né, assim, muito companheirismo, a hora que eu preciso ele está lá do meu lado, a hora que ele precisa eu estou do lado dele. Então eu acho que esse tipo também, né, de relacionamento, de companheirismo, de cumplicidade, né, de entender que nós dois juntos somos pai e mãe, que nós dois juntos temos, né, uma série de obrigações, faz uma diferença enorme também, né, quando a gente fala das nossas trajetórias. E eu tenho o Felipe e a Mariana, o Felipe nasceu em 2000, a Mariana em 2002. Eu estava no meio da minha carreira, eu acho que uma coisa muito emblemática do nascimento do Felipe é que eu fui promovida na minha licença maternidade. Acho que para mim isso na época foi muito bacana, assim, né? Ainda mais em 2000, né? Assim, eu saí de licença maternidade grávida, saí de licença maternidade no momento das promoções e eu fui promovida, né? A gerente na época. As duas gravidez, tanto a do Felipe quanto a da Mariana, foram muito tranquilas. Assim, eu trabalhei até o último minuto. Felipe, eu trabalhei até sexta, ele nasceu na quinta. Mariana, eu trabalhei até sexta, ela nasceu na segunda. Então, assim, foram gravidez muito, muito tranquilas. E, de novo, né, eu escutava muito isso também no final, né? Mas você vai trabalhar, vou, gente. Tô bem, gravidez não é doença, né? Gravidez né, é o estado, você tá, né, gerindo alguém. Então tanto a do Felipe quanto a da Mariana foram muito tranquilas, eu consegui trabalhar até o final, mas acho que uma coisa importante, assim, na época do Felipe, a licença maternidade era de 4, do Felipe e da Mariana, né, era de 4 meses. Na época dele eu consegui tirar 2 férias, então eu fiquei 6 meses, e na época da Mariana também. Na época da Mariana, na verdade, foram 3 meses, eu consegui 3 férias. Naquela época a gente podia acumular férias, hoje não pode mais, naquela época a gente podia. Então eu fiquei 6 meses na licença do Felipe, 7 meses na licença da Mariana. E nesses períodos, aquilo que eu comentei antes, eu fui 100% mãe. 100%. Eu desliguei o computador, assim, eu lembro quando eu estava de licença do Felipe, até na época o gerente me ligou, Denise, tem um projeto, não sei o quê, você não consegue voltar antes? Não, eu não consigo. Esse período eu sou mãe, são 6 meses que eu sou mãe, exclusivamente. E as licenças maternidades foram muito gostosas, né? Eu amamentei os 2 até 8 meses, né? Eu acho que eu consegui ter um período com eles muito bacana nesse início de vida. E aí depois os 2 foram para o berçário, né? Escolinha, etc e tal. Hoje a Mariana faz engenharia de produção na UFSCar e o Felipe engenharia de alimentos na USP.
né? O Felipe está se formando, está fazendo estágio, começou uma nova fase da vida, né? De trabalhar, que é muito legal, assim. E eu falo sempre isso para todas as mulheres. Acho que todas as fases da maternidade, para mim, foram muito gostosas. Eles pequenininhos, depois indo para a escola, crescendo, sendo adolescente, entrando na faculdade. E muito legal, assim, os dois foram estudar no interior, né? O Felipe foi estudar em Pirassununga, a Mariana em São Carlos, curtindo essa vida, né? E uma coisa que eu sempre falava para minha mãe é que a única certeza que eu tinha na vida é que eu ia ser mãe. Né? Eu lembro de eu com 15, 16 anos falando isso para minha mãe. Mãe, não sei se eu vou casar, mas mãe eu vou ser. Então eu sempre tive muito essa certeza da maternidade na minha vida. E é o que eu falo, eu acho que no final eu consegui sempre equilibrar isso. Maternidade, casamento, carreira, né? Balanceando, entendendo que tem momentos, né, que você é mais isso ou mais aquilo, tendo a disciplina, né? Assim, eu sou uma pessoa muito disciplinada nesse aspecto. Assim, eu saio de férias, né? Eu brinco com o pessoal, falo, gente, a empresa não vai parar porque eu estou saindo de férias. Eu tenho plena consciência disso, né? Assim, então, né, esse processo de você se permitir desligar do trabalho, conseguir descansar, né, conseguir, né, fazer as coisas. Eu lembro que minha filha dançava balé, quando ela era pequena, e no dia da apresentação de balé dela, eu era 100% mãe, porque tinha que arrumar o cabelo, tinha que levar no teatro, e todo mundo que trabalhava comigo já sabia, é o dia da apresentação da filha da Denise, desliga o celular, pode cair o mundo, aquele dia é dedicado a ela. Então, assim, ter essa consciência e conseguir fazer, né, equilibrar tudo isso, lógico que é um processo, né? É uma evolução. A gente, ao longo da vida, vai... Ah, eu fiz tudo isso de caso pensado? Não, a gente vai fazendo, né, como a gente acha que é a melhor forma. Então, assim, acho que resumindo, né, ser mãe, para mim, talvez a coisa que eu mais goste na vida, assim. Tem sido uma jornada muito, muito bacana, muito bonita, assim. Muito orgulho que eu tenho de ser mãe. E tem a ver com a sua mãe também, você acha? Ah, eu acho que sim. Acho que minha mãe sempre foi uma referência muito forte, né? Até disso, né? De uma mulher que foi criada, né? Numa família tradicional, para ser, né? Para ser dona de casa. E, gente, nada errado em ser dona de casa, desde que a mulher decida por isso, né? Mas ela foi criada dessa forma. E aí, num determinado momento, depois que nós três nascemos, né? Meu irmão tinha uns 4 anos, ela resolveu estudar. Então, se ela resolveu estudar, ela fez o curso de psicologia lá em Piracicaba, na Unimep, e eu lembro muito, né, comentei, ela estudando, e vai para cá, vai para lá, e leva a gente no balé e volta para aula, né, e meu pai pega na escola, e acho que meu pai também sempre foi muito companheiro dela nesse sentido, né, na época da faculdade, e depois de começar a trabalhar. É lógico que assim, a hora que ela começou a trabalhar também teve uma série de desafios, né, inclusive no casamento, né, meu pai entender que agora ela estava trabalhando. Então, mas minha mãe sempre foi muito guerreira nesse aspecto, né, de que não, eu quero ter minha profissão, né, eu quero ter meu consultório, e ela hoje é uma psicóloga bastante reconhecida, né, em Piracicaba, e trabalha até hoje, e ela gosta do que ela faz. Então, eu acho que isso também, né, de você ter um exemplo, né, de uma mãe que trabalha, que gosta e que ama o que faz, eu acho que para mim isso também foi muito importante, né, ao longo da minha formação, né, e de entender isso, né, de que, olha, não interessa a quantidade, como eu comentei, de tempo, interessa a qualidade de tempo que eu passo com os meus filhos, que era muito o que eu vivia dentro da minha casa, né? Minha mãe também trabalhava bastante, até porque as pessoas querem ser atendidas no começo da manhã, no final da tarde. Então, assim, né, tem um tema de trabalhar até tarde, né, quando você é profissional liberal. Então, eu vivi muito isso, mas quando ela estava com a gente, ela estava com a gente. Então, acho que sim, acho que tem muito do exemplo que eu tive da minha mãe dentro de casa. Claro que a gente não teve como falar de tudo da sua vida, é impossível, né, como a gente comentou, né? Mas eu queria saber se tem alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria que eu fizesse, ou que você gostaria de falar alguma coisa que você lembrou no meio da entrevista que eu não perguntei, antes de passar para as últimas 2 perguntas. Ai, acho que falamos tanta coisa, viu? Não sei. É. Acho que falamos de tudo, assim. Da minha época de esporte, que eu acho que foi super importante na minha vida, né, ter trabalhado fora, dos meus filhos, da minha família.
Talvez, bom, não sei se você vai perguntar, né, se eu tenho algum hobby. Essa é uma coisa que eu não falei. É, não, mas se você quiser falar. Não, eu adoro viajar, eu adoro viajar. Sim, acho que, né, quando as pessoas perguntam: "Ah, Denise, qual é o seu grande hobby?", assim, é viajar. Eu brinco que eu trabalho para isso, assim, eu volto de uma viagem planejando a outra, eu e meu marido, assim, e ele também. E é engraçado porque meus pais gostavam muito de viajar também, e meu pai gostava muito de viajar de carro. Então, quando a gente era criança, ele comprou um Galaxy, e a gente andou o Brasil inteiro com esse Galaxy. Fomos para Fortaleza, fomos pra Argentina, fomos para Buenos Aires, fomos para Espírito Santo, fomos para Minas. Então, assim, viajar para mim é uma coisa que eu sempre tive muito na minha infância, né, e que é uma coisa que eu levo, assim. Eu adoro conhecer lugares novos, pessoas novas, talvez até isso que a gente falou, né, da experiência multicultural, acho que tem também um pouco a ver com isso, né, de gostar de conhecer lugares novos. Então, assim, eu volto de uma viagem já olhando outra. E eu gosto muito de show também, adoro show. Meus amigos falam: "Denise, você vive em show, vive em show". Adoro. Esse final de semana eu estava no Festival Turá, que foi maravilhoso. Que mais? Gosto de vinho, a gente tem um hobby de vinho também, eu e meu marido. A gente tem confrarias, eu tenho 2 confrarias de mulheres, que é muito legal também. Esse encontro das mulheres para beber, para, né, conversar. E o vinho tem muito a ver também com viagem, tem muito a ver com história. Então, acho que é outra coisa que eu gosto bastante. Eu gosto muito de ler também, principalmente livros de história, livros de biografia. Esses últimos anos eu li muitos livros de biografias de mulheres, né? Malala, Melinda Gates, Michelle Obama, enfim, a Tabata Amaral, um monte, várias, que eu acho que também são muito enriquecedoras, até como aprendizado, né? Para a gente entender também o que as outras, né? Essas mulheres, né? São famosas, né, ali entre aspas, também como é que elas cresceram, quais as dificuldades, quais os desafios. E eu gosto muito, assim, de ler biografia, acho que é uma coisa que agora estou no Clube do Livro, enfim, a gente tem bastante coisa. Isso que eu ia te perguntar, o que que você planeja, se você tem algum plano para o futuro, próximo, longínquo, enfim, o que que você planeja e o que que você espera também para o futuro? Eu acho que o que eu espero é que a gente tenha um mundo realmente mais igualitário, um mundo mais diverso. Eu espero que a gente um dia pare de falar desse assunto, né? Eu acho que a gente vai ter um mundo mais diverso e igualitário a hora que a gente parar de falar dessas pautas, né? Assim, a gente fala muito disso porque a gente ainda está numa jornada, ainda está num caminho. Acho que a gente hoje está muito melhor do que a gente estava 20 anos atrás, mas a gente ainda tem muito para fazer, assim, muito para percorrer. Então, assim, eu espero e eu acho que muito desse trabalho do Women Tech que eu faço, da mentoria do Mulher em Tech, né, eu participo de outros grupos de diversidade, tem a ver com isso, né, assim, lógico que eu espero e planejo continuar a minha carreira, né, no mundo da tecnologia, né, e crescendo e fazendo coisas novas, inovadoras, né, porque a tecnologia tem muito isso, né, hoje a tecnologia está na palma da nossa mão e amanhã, né, enfim, inteligência artificial, a gente tem falado tanto disso nos últimos anos, nos últimos meses principalmente, né, com o chat GPT, mas eu espero continuar crescendo no tema né, da minha carreira, mas também nesse tema de trabalhar diversidades, né, programas de diversidade. Então, eu acho que isso é uma coisa que hoje está muito forte na minha vida e que eu tenho a expectativa aí de continuar. E, de novo, né, que um dia a gente não precise mais falar disso, porque a gente vai ter atingido aí o mundo que a gente espera. E como é que foi para você contar um pouco da sua história para a gente hoje? Foi ótimo, adorei, adorei. É difícil a gente falar da gente, né? É bem difícil. Então, e eu acho que foi fluindo, né? Fui falando, né? Fui falando, fui contando. Acho que foi muito bom, muito bom. Bom, que bom. A gente que achou muito bom também, agradece muito a presença sua. Foi um prazer conversar com você. Claro que, como eu falo, sempre fica coisa por fora, Uhum. mas espero que tenha sido uma boa experiência. Não, foi muito bacana. Obrigada pelo convite também. Adorei estar aqui, adorei estar contando minha história. E espero que isso possa também, né, inspirar, enfim, encorajar outras mulheres aí nesse nosso mundo da tecnologia. Sim, com certeza. Obrigado, podemos Obrigada. fechar, viu? A Obrigada. gente